Olá a todos, eu me chamo Eliantony Marical Ferreira, sou acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas UEA e nesse momento irei apresentar o meu trabalho intitulado Estudo Químico das Cascas da espécie Bauhinia rutilans prusexbent de Tefé. Essa pesquisa ela está sob a orientação da professora doutora Euselina Ribeiro Soares e do professor doutor Richard Soares Almeida. Para melhor entendimento, esse trabalho está organizado nos seguintes tópicos do sumário. Para dar início, gostaria de começar a falar sobre a importância das plantas medicinais hoje em dia, de que como esse conhecimento que foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, nos dias de hoje prevalece com bastante relevância. Sabe-se que o uso das plantas medicinais elas são utilizadas desde os primórdios da humanidade e elas eram utilizadas para diversos fins terapêuticos. Os nossos ancestrais, eles de alguma forma eles observaram os efeitos terapêuticos das plantas e com isso eles foram desenvolvendo diversos conhecimentos empíricos que foram sendo transmitidos oralmente. E esse conhecimento, hoje em dia, ele serve como base para o desenvolvimento da fitoterapia moderna e também para o desenvolvimento de novos fármacos, além de ainda estar presente na medicina tradicional. Bom, na Amazônia, né, de acordo com esse contexto, a Amazônia ela é considerada o maior bioma do planeta e com isso ela abrange uma grande quantidade de plantas com potencial medicinal. E uma dessas plantas é alvo da nossa pesquisa, e logo mais à frente iremos explorar ela. Voltando para o contexto da Amazônia, os indígenas, né, os primeiros povos a habitarem o país Brasil, eles já faziam uso dessas plantas medicinais para fazer os seus remédios caseiros, né, popularmente falando. E esses remédios caseiros eles foram sendo observados por pesquisadores, cientistas que acabam de alguma forma trazendo essas plantas para estudos e assim eles fazerem descobertas e tentarem explicar com quais substâncias que justificam o seu uso na medicina tradicional. Partindo disso, vamos trazer agora a espécie que é alvo desta pesquisa, que é a espécie Bauhinia rutilans sprucex, popularmente ela é conhecida como escada de jabuti no município de Tefé, e ela é utilizada como planta medicinais, especificamente a casca e folha. Porém, neste trabalho, o nosso alvo é apenas a casca da espécie. Bom, voltando, a espécie Bauhinia rutilans sprucex, ela pertence à família Fabaceae e tem como característica morfológica que é um cipó que germina do chão e precisa de outras plantas e árvores para o seu desenvolvimento. Uma curiosidade sobre esse cipó é que o seu formato lembra muito bem uma escada. Podemos observar aqui na imagem que o formato desse cipó ele lembra também uma escada, por isso é chamado de escada no primeiro nome. Outra curiosidade é que essas concurvâncias ao longo do cipó lembram casco de jabuti e também popularmente ela é conhecida por esse nome, por isso teve a junção desses dois nomes de escada de jabuti. Bom, a justificativa desse trabalho é fazer o estudo químico dessa espécie para trazer para a gente fazer a identificação de substâncias das classes de metabólitos secundários que podem justificar o seu uso na medicina tradicional. O objetivo deste trabalho é contribuir com o conhecimento fitoquímico da família Fabaceae por meio das análises preliminares dos extratos hidroalcoólicos da espécie Bauhinia rutilans. Para atingir o nosso objetivo, primeiro
o material vegetal ele foi adquirido no mercado municipal de Tefé e em seguida foi encaminhado para o moinho de quatro facas para ser feito a moagem do material, adquirir em partículas menores. Em seguida foi pesado 20 gramas do material vegetal triturado para ser submetido à maceração com uma solução de 200 ml com solventes etanol e água, e o etanol a 70% e 30% de água. Após o processo de maceração, foi feita uma filtração simples. Em seguida, foi encaminhado para o dessecador a amostra para onde estava contendo cristais de sílica em gel. Após a secagem do material, já com o extrato seco, foi feita a prospecção fitoquímica para obtermos os nossos resultados. Este trabalho ele teve como resultados bastante significativos. Primeiramente, começando pelo rendimento da amostra após a maceração, que obteve-se um rendimento de 5%, né, de uma solução a 100%. Após a secagem, a gente teve um rendimento de 5%, que é o equivalente a 5,0 gramas do rendimento final. E para as análises preliminares, né, dos testes fitoquímicos, foi identificado 3 classes de substâncias, que foram as saponinas, açúcares redutores e flavonoides. Foram feitos também testes para polissacarídeos, fenóis e taninos, com resultados negativos. Nesta imagem, observamos os 3 testes que foram positivos, que foi os açúcares redutores, flavonoides e saponinas. Os açúcares redutores e os demais classes, eles foram interpretados de acordo com a metodologia de Borges 2016, e ela faz interpretações sobre a identificação dessas classes, como por exemplo os açúcares redutores, a formação de precipitado na cor vermelho tijolo é uma reação positiva para açúcares redutores. Para saponinas, a permanência da espuma após 15 minutos também é identificação das substâncias saponinas. Para flavonoides, a literatura fala que para uma cor da solução rosa ou vermelho escuro ou claro, é uma indicação positiva também para essa classe de metabólito secundário. Os resultados encontrados neste trabalho, eles chamam a atenção. Autores como Fernandes, Oliveira e Sobrinho, eles discorrem em seus trabalhos como cada uma dessas substâncias atuam na planta e também no organismo humano. Como, por exemplo, as saponinas, como diz Fernandes, elas são conhecidas por sua ação contra fungos, bactérias e alguns parasitas. A presença dessa substância ela pode estar ligada à proteção natural da planta e contra patógenos. E os açúcares redutores, além de eles servirem como reserva de energia, esses metabólitos eles participam de respostas da planta ao estresse e também eles podem contribuir de forma indireta para a atividade antioxidante. E os flavonoides, esses compostos, eles têm um papel importante como antioxidante e pode proteger contra a radiação UV e também tem efeitos anti-inflamatórios. A presença desse composto pode indicar que a planta pode estar adaptada a condições do estresse ambiental. No geral, ao observar esses 3 metabólitos secundários, vemos que eles 3 formam um conjunto de defesa química da planta que atuam de forma complementar, que combate micro-organismos, reduz os danos oxidativos, e essa combinação ela pode explicar parte da atividade biológica que é observado nesses testes. Dessa forma, a espécie Bauhinia rutilans ela se destaca como particularmente promissora e se revela
uma fonte potencial de substâncias com propriedades químicas ou biológicas de elevado interesse, que podem vir a subsidiar futuras pesquisas em futuros novos compostos de valor terapêuticos e aplicação biotecnológica. Essas são algumas das referências utilizadas nesta pesquisa, neste trabalho. Quero agradecer a todos os colaboradores deste projeto e muito obrigado.